pessoal, parada obrigatória. E o assunto da vez é a gente falar a respeito de TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, especificamente as regras do artigo científico. Se você não sabe, não deixe de assistir este vídeo até o final, pois as dicas serão bastante valiosas. Vamos lá! A começo de conversa é quando a gente fala a respeito de TCC. Essa palavra é um medo da maioria das pessoas, se não todas, quando a gente entra no ensino superior. E aí, quando fala sobre TCC, a gente está falando do trabalho de conclusão de curso. Não existe um gênero chamado TCC. TCC é o nome que se dá ao termo trabalho de conclusão de curso. E um TCC, ele pode ser um artigo científico, ele pode ser uma monografia, ele pode ser uma dissertação de mestrado, ele pode ser uma tese para um doutorado, ele pode ser apenas um projeto, ele pode ser um plano de negócio, se a gente está falando da área administrativa. Enfim, o TCC pode ser qualquer gênero acadêmico que tenha um grande peso e que vai variar de curso para curso. No entanto, o propósito que eu vou trazer hoje para vocês é em relação ao artigo científico. Por quê? Porque é um gênero textual mais solicitado nos meios acadêmicos, independente de ser o TCC ou não. As faculdades e universidades cada vez mais estão investindo em pesquisa científica e o gênero textual mais utilizado é o artigo científico. Por essa razão, presta bem atenção em relação a estas regrinhas com relação ao artigo científico. Primeiro, artigo científico, ele é um texto pequeno, ele é um texto menor do que uma monografia, ele é um texto menor do que uma tese, do que uma dissertação. Ele pode ser uma junção de uma pesquisa, ele vai falar sobre uma pesquisa elaborada. Ele pode ser também um resumo daquilo que você fez de monografia. Então, transformar uma monografia em um artigo, transformar uma dissertação em um artigo, transformar uma tese em um artigo. E aí, geralmente, ela pode ter em torno de 14 páginas, podendo chegar até a 40 páginas. Então, é um texto mais curto, é um texto de um resultado de um trabalho. E aí, este resultado de um trabalho, a gente precisa seguir há certos pré-requisitos em relação à estrutura desse texto. E aí, essa estrutura eu acabei dividindo aqui em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. O que significa isso? Quando a gente está falando de pré-textuais, são aqueles elementos em que não tem um texto mesmo, uma organização lógica de um texto. A gente está falando de elementos mais básicos em que aparecem antes do texto, por isso pré-textuais. E aí o que aparece antes do texto? Primeiro vai aparecer lá o título. Alguns possuem subtítulo, então vai ter o título, 2 pontos, o subtítulo, ou só o título, tanto faz. Em seguida, você vai colocar as informações referentes a quem fez o artigo, né, que são os autores do artigo e também a pessoa que orientou a esse artigo ser feito. E aí vai aparecer em ordem alfabética. Fica opcional a questão da ordem alfabética do nome dos autores, ou você coloca em ordem de prioridade, ou seja, aquele autor que teve maior destaque em relação ao que teve menor destaque na participação daquela elaboração textual. Fica a critério isso. Em seguida, o nome da pessoa que foi o seu orientador. Lá, quando você coloca o nome dessas pessoas, desses personagens importantes para a confecção desse artigo, a gente precisa fazer uma nota de rodapé, que aparece lá no finalzinho, em que a gente vai apresentar o próximo item, o currículo. O que é esse currículo breve? É apenas você dizer que se trata de um trabalho de conclusão de curso de quê? De graduação? É um trabalho de conclusão de curso de quê? De pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Vai apresentar também qual é a instituição, vai apresentar o e-mail de contato de cada um desses autores. A mesma coisa vai acontecer com o professor orientador, no qual vai dizer qual é a titulação desse professor e o e-mail de contato desse professor. Em seguida, depois que a gente apresenta essas informações, a gente vai para o resumo. Agora, esse resumo é em língua portuguesa, tá?
Então, esse resumo em língua portuguesa, ele vai apresentar um resumo daquilo que você elaborou enquanto artigo. Logo, o resumo é feito por último, porque você vai captar as principais informações que esse artigo possui. Ou seja, vai trazer o tema, vai trazer qual é o objetivo desse tema, vai trazer qual foi o método utilizado para o artigo ser executado, vai apresentar um breve resultado e considerações finais. Isso tudo em aproximadamente 250 caracteres que aparece. Não é difícil não é difícil de ser feito não. A gente vai fazer depois uma aula específica sobre como fazer resumo de artigo científico. Em seguida, palavras-chave ou expressões-chave, mas aí aparece palavras, chave. Você vai colocar 3 palavras-chave ou você vai colocar expressões-chave. Como, por exemplo, sei lá, a pessoa vai colocar trabalho infantil, uma expressão. Né? Eu não estou falando trabalho, depois infantil, depois ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando a gente está colocando expressões-chave, é um grupo de palavrinhas que dão sentido para uma palavra. Então, no máximo 3 que você vai e coloca. Saindo da parte pré-textual, aí sim a gente entra na parte textual. Mão na massa, escrever. Começa com a introdução. A introdução tem em torno de uma página aí a ser confeccionada. E aí, uma página, você vai apresentar basicamente o quê? Qual é o assunto, vai centralizar isso em relação ao assunto que você vai tratar, o tema, vai ser discutido aí de maneira bem breve, você pode até trazer uma citação, caso queira, para comprovar alguma informação. Em seguida, você vai problematizar, ou seja, todo e qualquer artigo científico, ele é resultado de uma pesquisa. E essa pesquisa ela só aconteceu porque existiram problemas, existiram questionamentos. O que eu quero descobrir? E aí eu tenho que problematizar, apresentar uma situação, um problema. Eu posso também apresentar uma hipótese, que é o que eu acho, o que eu espero que eu vou encontrar nesse texto. Eu também vou apresentar os objetivos geral e específicos. Eu vou apresentar uma breve metodologia, o que eu vou apresentar ao longo do meu texto. E em seguida, uma justificativa, a importância de você fazer um trabalho com essa temática. Por que eu resolvi falar sobre esse tema? Né? Qual a importância social, qual a importância acadêmica que esse tema tem de relevante a ponto de, por exemplo, eu mostrar isso para uma revista científica e ela visualizar, poxa, vale a pena realmente investir nisso aqui, eu vou querer publicar esse material. Então, isso é a introdução. Após a introdução, vem o que a gente chama de desenvolvimento. E aí, realmente, é a parte maior do texto, é uma das partes mais importantes. Se a gente está falando de uma pesquisa bibliográfica, é o momento no qual a gente coloca o nosso referencial teórico e ele ganha corpo no texto, porque a gente está falando de uma pesquisa com base na leitura de livros, artigos e quaisquer que sejam os documentos científicos que me dê respaldo para falar a respeito de alguma coisa. Mas independente de ser bibliográfica ou não, sempre vai ter um espaçozinho para você falar teoricamente sobre o assunto, que a gente vai chamar de referencial teórico. Em seguida, a gente vai apresentar uma breve metodologia, em que nela sim a gente vai explicar qual foi o método utilizado, se foi uma pesquisa bibliográfica, um estudo de caso, se por acaso a gente está falando de como é que eu posso dizer, de uma pesquisa de campo, enfim, se é uma pesquisa com base experimental. Depois, ainda no desenvolvimento, você vai apresentar a análise dos resultados. E aí essa análise dos resultados seria para pesquisa de campo e estudo de caso, onde geralmente a pessoa faz uma pesquisa, apresenta um questionário e apresenta esses resultados da pesquisa e os comentários referentes a isso, correspondente ao desenvolvimento. E, por fim, conclusão. Na conclusão, entre os elementos textuais, ele faz jus ao nome, né? Você vai concluir a ideia. Alguns artigos que particularmente eu prefiro chamam a conclusão de considerações finais. Por quê? Porque ninguém está concluindo nada. A gente está falando de um artigo em que é uma pesquisa e essa pesquisa ela pode ser melhor aprofundada. Essa pesquisa ela pode ter óticas diferentes, olhares diferentes. Então, por esta razão, considerações finais acaba ficando um termo mais adequado aí para que a gente possa caracterizar
a parte final do termo textual aí do artigo científico. O que é necessário apresentar? É o momento do feedback. Afinal de contas, você apresentou o assunto lá na introdução. Você vai resgatar esse assunto na conclusão. Em seguida, você levantou um problema com hipótese na introdução. Então é o momento de você dizer, respondeu a sua pergunta? A hipótese bateu com aquilo que você esperava? É o momento de você apresentar suas expectativa e realidade. Você apresentou lá na introdução os objetivos. Cada objetivo, principalmente o objetivo geral, ele foi atendido? Então você vai dar esse feedback. Em seguida, os resultados, um breve comentário a respeito desses resultados. E como você é um pesquisador, você precisa também, de uma maneira educada, apresentar quais foram as falhas e o que é necessário se por acaso fosse rolar uma nova pesquisa, quais seriam as novas pesquisas sobre este assunto que você poderia sugerir para próximos pesquisadores ou até mesmo você melhorar e fazer uma nova pesquisa sobre esse assunto. Então isso finaliza a parte textual. E por fim, a pós-textual, que é o quê? Texto acabou, hora da gente colocar elementos importantes dentro de um determinado texto. Você colocou lá na pré-textual o título e o subtítulo, caso haja. Em língua portuguesa, que é a língua nativa, quando a gente vai para as pós-textuais, a gente está falando de um artigo em que esse artigo tem uma repercussão nacional e pode até ter uma repercussão internacional. Então é interessante que você coloque o título e o subtítulo em língua inglesa. Mais à frente, você vai fazer um breve resumo, aquele resumo que você fez lá em língua portuguesa, você vai traduzi-lo para o inglês, tanto o resumo quanto as palavras-chave. Depois, as referências, tudo aquilo que você citou e não aquilo que você apenas pesquisou. Então é o momento de, eu citei lá Melo, eu citei lá Lima, eu citei lá Rodrigues, e aí eu vou saber quem é Melo, quem é Lima, quem é Rodrigues, em que vai apresentar uma estruturazinha sobre como a referência bibliográfica, se por acaso foi livro, se por acaso foi um artigo científico, enfim, qual foi a referência bibliográfica necessária em que ela aparece em ordem alfabética de último sobrenome. E depois o apêndice e anexo. Em linhas gerais, apêndice e anexo é aquilo que a gente está colocando extra. O que é esse colocar extra? O apêndice, que é opcional, assim como o anexo também é opcional, é quando a gente está falando de algo que você elaborou. Por exemplo, digamos que eu tenha feito um estudo de caso e eu tenha confeccionado um questionário. E aí, esse questionário que foi feito por você, você vai colocar na área dos apêndices, porque é algo que você elaborou e que contribuiu para o seu trabalho dar certo. E anexo não é algo que você elaborou, é algo que já existe, que você utilizou. Pode ser uma tabela que você tenha pego e que seja extremamente relevante para o trabalho acontecer. Pode ter sido até um modelo de um relatório que alguém tenha feito ou um modelo de questionário que alguém tenha feito e que você queira colocar. Imagens, e essas imagens não necessariamente seriam importantes de estar na parte textual. E aí você vai e coloca na parte pós-textual. E é isso! Para essas e outras dúvidas, não deixa de entrar em contato com a gente. Também não deixa de se inscrever, não deixa de dar o like. E para maiores esclarecimentos também, eu vou deixar aqui na descrição um linkzinho interessante falando sobre também o TCC. É isso, estamos no Verificando a Língua Portuguesa. Beijo para vocês, Tchau, tchau!